E a aula fica bem mais interessante, né? Quando vocês participam. Vamos fazer a nossa oração. Deixa eu mais para cá um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e que nossa aula seja excelente, de muito proveito. Então, a bibliografia, né? Eu já tinha postado lá, mas é esse livro, né? O Gilberto Marcucci, Fundamentos de Odontologia e Estomatologia. É a segunda edição e o capítulo 2, tá? Que a gente vai estudar. Depois, se alguém quiser dar uma olhadinha lá. A gente vai falar sobre a anamnese. A anamnese é o coração do diagnóstico, né? Se a gente tiver a condição de fazer uma boa anamnese, a anamnese for bem sucedida, já é um bom caminho andado para um bom diagnóstico. Mas para a gente fazer uma anamnese boa, a gente precisa, em primeiro lugar, estabelecer uma conexão com o paciente, né? E isso envolve aspectos psicológicos, aspectos do nosso psicológico, da nossa vivência pessoal, da nossa vivência clínica, da nossa experiência clínica e aspectos do paciente também. A gente precisa aprender a conhecer algumas nuances desse paciente, né? Alguma linguagem corporal, avaliar esse paciente além do que ele está nos falando, né? Além daquela comunicação verbal, né? A gente precisa prestar atenção na comunicação não verbal do paciente, porque isso também vai contar muito, né? Especialmente em alguns casos, igual eu já falei para vocês, eu gosto de atender criança no meu consultório. E aí, tem casos que essa comunicação não verbal se faz muito necessária, né? Para a gente, muito mais do que os casos comuns, né? E os casos corriqueiros da nossa vivência clínica. E o paciente precisa, em primeiro lugar, confiar na gente. Se a gente consegue estabelecer uma relação de confiança com o paciente, nossa, tudo flui da melhor forma possível, né? Quantas vezes a gente começa um atendimento de um paciente e não consegue nem fazer aquele procedimento que a gente gostaria, porque a consulta, ao invés de odontológica, se torna psicológica, né? Às vezes o dentista tem que ser um pouco psicólogo para conseguir fazer essa avaliação do paciente. Nós vamos falar um pouquinho disso, né? Então, a palavra anamnese é composta por duas partes, né? Que vem do grego. A primeira parte, ana, que significa trazer de volta, né? Relembrar. E mnesis, memória. Então, a anamnese significa relembrar, trazer de volta a memória. E trazer de volta a memória o quê? Né? Todos os dados daquele paciente. A história do paciente. Então, como eu falei para vocês, né, a anamnese pressupõe um contato que chega a ser afetivo, né, óbvio que dentro dos limites sociais, né, mas o dentista precisa estabelecer esse contato com o paciente, né, uma relação de confiança, de credibilidade, de verdade, e aí sim a anamnese vai fluir. Algumas pessoas criticam a anamnese e falam assim que como a anamnese é um exame subjetivo, né, e é a parte subjetiva do exame clínico, as pessoas costumam dizer, né, alguns críticos, que a anamnese não é confiável, porque, lógico, né, se eu vou fazer uma anamnese de um paciente, vocês forem fazer a anamnese do paciente, nós somos 11 participantes agora da nossa aula. Serão 11 anamneses diferentes, né? Talvez não diferentes na essência, né? Talvez essa diferença na essência não seja tão grande, mas com certeza será diferente sim, né? E aí a gente precisa, então, levar em consideração esses fatores e aprender que a gente pode driblar um pouco esses fatores
para não dar tanta diferença e para o exame ter a melhor acurácia possível, né? E aí a gente vai entender um pouco da biografia do paciente, né? A sua história pregressa, quem é ele, com quem ele se relaciona, histórico familiar, né? Histórico de hábitos, de antecedentes, de doenças que ele já teve, né? Seu histórico médico, se ele está em tratamento, onde ele mora, né? Se na casa dele tem tratamento de água, tratamento de esgoto. Isso tudo são informações importantes e vão nortear muito do nosso diagnóstico, né? Algumas patologias, né? Como a cárie, por exemplo. Paciente que não tem água tratada em casa, então não tem fluoretação nessa água. A gente vai notar que isso vai influenciar no seu histórico de cárie, né? Isso tudo a gente precisa ter essas informações que às vezes a gente acha que não são tão importantes e vão fazer toda a diferença, né? Em alguns históricos de algumas patologias, né? E aí, a partir de toda essa história, né, nós vamos investigar a queixa principal do paciente. E a gente vai ver mais na frente que nem sempre a queixa principal do paciente é o que ele tem de mais grave. Muitas vezes o paciente vai procurar para fazer um implante, por exemplo, e a gente vai investigar, tem um monte de lesão apical, tem um monte de cárie, né? E o paciente não está preocupado com aquilo, ele está preocupado com a falha do dente central dele. E aí, né? A gente vai atender só a queixa principal do paciente ou a gente vai além disso? Às vezes, né? Essa semana passada, uma paciente minha estava me relatando a história do irmão dela, que foi fazer uma limpeza. Chegou, falou para o dentista que queria uma limpeza e descobriu um câncer bucal. Então, veja que a queixa principal está muito aquém do problema real do paciente, né? E aí a gente vai estabelecer a história da doença atual através de todos esses dados, né? O que eu não falei, né? Hábitos e vícios do paciente, que influenciam muito, né? A gente já falou aqui, paciente fumante, né? Tem uma série de consequências, né? O hábito do tabagismo na cavidade bucal, especialmente, e aí a gente precisa, sim, entender e ser informado desse histórico de vícios do paciente. A importância de um prontuário, né? Um prontuário bem feito vai me dar a informação pregressa do paciente, todo o registro dessas informações semiográficas, né? Essas informações que a gente já falou. E aí, a partir disso, eu vou estabelecer uma visão integral desse paciente, porque eu não trato só a boca, eu trato um paciente, um ser humano, né? Que tem vários problemas psicológicos, sociais, afetivos, de higiene, de moradia e uma série de aspectos, né? Uma coisa que a gente notou e percebeu muito nessa pandemia, um aumento exacerbado da sensibilidade dentária por apertamento, né? E bruxismo. As pessoas com muita dor nos dentes, dor muscular, né? E por quê, né? Aquela alteração está simplesmente limitada ao nosso campo de ação? Não, né? É uma dor vinda do psicológico do paciente, que ultrapassa o nosso campo de ação, mas que sim, a gente pode ajudar e pode dar um atendimento adequado para o paciente. E também um prontuário bem feito vai nos dar informação para futuros atendimentos, né? Um prontuário bem feito, então, nos ajuda no passado, no presente e no futuro desse paciente. No passado, porque já ajudou, no presente, porque vai nos nortear no que a gente vai fazer agora, a partir tanto das informações atuais quanto das informações pregressas desse paciente, e vai nos dar também, vai nos nortear o planejamento para tratamentos futuros, né?
E também o prontuário é de fundamental importância quando o paciente não pode se comunicar, né? Eu vou atender um paciente politraumatizado, por exemplo, um paciente pós-AVC, alguma coisa em que o paciente chega com algum socorrista e ele não consegue se comunicar. Então, eu preciso desse prontuário para me contar, né? O que o paciente tem de limitação, se ele tem alguma alergia, se ele tem alguma doença pregressa. E aí, isso vai me ajudar nesse plano de tratamento. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo até agora? Tá tranquilo. Então tá, beleza. Então, como eu disse, né, o exame clínico é composto de duas partes. A anamnese, que é a parte subjetiva, né, que vai levar em consideração o psicológico tanto do paciente quanto do profissional, né, as informações pregressas dos dois. E o exame físico, que aí sim é mais objetivo, né? Aí eu vou estar tocando o paciente, apalpando, fazendo ausculta, e usando todos os meus sentidos para estabelecer um diagnóstico. Aí sim é um pouco mais objetivo, né? E tem condição de ser mais repetitivo, né? Ser mais, se a gente fizer um exame clínico, como eu disse, né? 11 pessoas que estão na sala agora. Se todos fizerem um exame físico, a chance desses exames baterem e serem iguais é muito maior do que das anamneses. E aí o exame clínico obedece esse esquema, né? Tem uma metodologia. Eu vou fazer a anamnese, primeiro eu identifico o paciente, estabeleço a queixa principal dele, vou pedir para ele me contar a história da doença atual, né? A história estomatognática do paciente, odontoestomatológica, né, do paciente, o tratamento médico atual, a história médica pregressa, os antecedentes hereditários, né? Por exemplo, a minha família. Minha família é infestada de diabéticos, então a minha chance de ter diabetes é muito grande, né? Porque meus pais têm pais diabéticos, irmãos diabéticos, meu irmão é diabético, então é uma coisa muito presente, né? E é fortemente ligada à hereditariedade. Isso é uma coisa que eu preciso informar, né? Graças a Deus eu não tenho, mas os hábitos de vida, né? Tanto hábitos bons quanto vícios, né? Isso tudo influencia no plano de tratamento da pessoa. Aí sim, de posse de todas essas informações, eu vou partir para o exame físico, né? Faço um exame físico geral, né? Observo pressão, batimentos cardíacos, temperatura do paciente, frequência respiratória, e aí vou para o bloco regional, né? Que é o exame extraoral, e aí sim eu vou para o exame intraoral do meu paciente. Então, quando eu obedeço essa sequência lógica, né? Eu tenho muito mais chance de ter sucesso na minha anamnese. Então, como eu falei lá no início para vocês, a anamnese é o coração do processo diagnóstico, né? Ela tem que ser precedida de uma relação interpessoal, né? Levar em consideração esses aspectos psicológicos do paciente, né? O dentista precisa estabelecer uma conexão com o paciente, senão não dá certo. Uma certa empatia, né? O que é empatia? É a minha capacidade de viver o que o paciente está vivendo, de me colocar no lugar dele. Então, quando eu me coloco no lugar daquela pessoa, quando eu sinto empatia por ela, o que ela vive muda de história para mim, né? A dor dela passa a ser importante para mim. O que ela está sentindo, o sentimento dela, não é só mais o sentimento de uma outra pessoa. É algo que faz diferença na minha vida. Isso é empatia, né? E aí eu preciso de um certo conhecimento de psicologia. Ah, não, então eu vou largar a odontologia e vou fazer uma faculdade de psicologia? Não, né? Não é assim também.
Mas essa vivência clínica, e quando a gente tem essa capacidade de viver, de se colocar no lugar do paciente, isso vai nos mostrando e nos norteando a ter certas ações e certas reações diante do que o paciente nos diz. E nos diz com palavras e com ações, com posição corpórea, com vestimenta, com um monte de coisa, né, que a gente chama de comunicação não verbal e que conta para a gente e que nos dá informações, né? E para isso eu preciso me despojar de crenças e preconceitos, né? Uma coisa que a gente tem que largar de pensar assim, ah, esse paciente está com frescura. Não, gente, se o paciente saiu da casa dele, né? Enfrentou vários medos, né? Vários sentimentos negativos. Não imagine que consultar um dentista seja simples e fácil, não. A maioria das pessoas sofre demais com essa questão de simplesmente sentar na cadeira de um dentista. E sofre mesmo. Eu tenho pacientes adultas que choram. Eu tenho pacientes homens, né? Senhores de idade, pacientes trabalhadores rurais, né? Braçais, fortes, pessoas assim que sentam na cadeira do dentista e tremem, né? Mudam a reação mesmo, assim, saem de si às vezes. E aí o nosso papel é acalmar esse paciente, desde a anamnese. Vou contar a história de um tio meu aqui, ele, senhor mesmo, assim, de idade, já, ele até já faleceu. Trabalhador braçal, né, a vida inteira trabalhou na fazenda, acostumado com todo tipo de coisa, tipo assim, filho dele fraturou o braço lá na fazenda, ele que colocou no lugar e imobilizou esse braço e fraturou lá mesmo, sabe? Essas coisas assim, bem no limite, né? Um dia ele sentou na minha cadeira, mas ele tremia tanto, ele estava com tanto medo, e um dente assim, com doença periodontal avançadíssima. Já muito avançado. Doença endoperiodontal, né? Nem tinha suporte nenhum osso mais. Daí, com muito medo. Aí eu falei, não, tio, pode ficar tranquilo. Eu vou anestesiar o senhor e aí depois eu vou fazer alguns testes para ver se o senhor sente dor, né? O senhor vai me sentir mexendo, mas não deve sentir dor. Aí anestesiei, aí falei, e ele com o olho fechado, tremia na cadeira, assim, parecia que ia, sei lá, infartar. Aí falei, agora eu vou testar para ver se dói. Aí fiz a exodontia. Doeu? Não. Tá bom, vou fazer agora, vou fazer um outro teste aqui. Não, beleza. Suturei. Aí falei, agora pode levantar e sair porque eu já terminei. Ele ficou muito bravo comigo. Ele falou, ai, como que faz? Me deixa sofrer nesse tempo inteiro. Já podia ter falado. Eu falei, ai, se eu falasse que ia tirar, o senhor ia infartar aqui. Então foi melhor assim. Então, quantas vezes, né, nessa vivência clínica e pessoal, esse aspecto psicológico do paciente, né, a gente se colocar no lugar dele faz toda a diferença no tratamento, né? A gente precisa levar em consideração os sentimentos das pessoas. Como eu falei, né? Agora, nesse tempo de pandemia, as pessoas andam muito estressadas, né? Com muito medo algumas de visitar o consultório, né? A gente chegou num limite de muitas pessoas deixarem passar da hora o tratamento, pelo simples fato, né, desse medo de ir no consultório, de sair de casa, e quando chegam já tem lesão, já está uma doença avançada, um problema mais difícil de solucionar. Então, a gente precisa olhar para esse paciente como um todo e se colocar no lugar dele, levar em consideração os sentimentos, né? Aquela tristeza que ele está sentindo, aquela ansiedade e aquele sofrimento pelo simples fato de ter que sentar na nossa cadeira. A gente precisa observar as pausas do paciente, né? As pausas nos contam muito. Será que ele parou para pensar o que ele vai dizer para me agradar, para dizer a verdade, para lembrar como está, o que aconteceu realmente e não distorcer? Ou será que ele está com a intenção de distorcer a situação, né? Então, a gente precisa
levar em consideração essa história do paciente e mesmo que seja difícil de acreditar, procurar nunca desperdiçar nenhuma informação. Alguns aspectos físicos não verbais, né, que eu já comecei a falar para vocês, né, o vestuário do paciente nos conta muito sobre ele, né, grau de higienização, né, os cuidados pessoais que ele apresenta, né. Às vezes a pessoa está impecável, mas quando abre a boca, pelo amor de Deus, né, que dificuldade. E às vezes as pessoas chegam para a gente, assim, já em situação periclitante. Eu tive experiência de atender em posto de saúde numa cidade próxima aqui em Goianésia, né? Aqui em Goianésia eu atendi muito pouquinho. Mas era tão complicado, sabe? A gente tinha que cobrar a higiene, assim, graças a Deus a situação melhorou muito, né? Mas assim que eu me formei, por exemplo, criança fazia xixi na cama, a mãe do jeito que pegava, com roupa suja e tudo, e levava para o consultório. Aí como que numa situação dessa, você acha que adianta falar para escovar os dentes só? Não, tem que começar lá do zero, né? Lá do começo, né? Situação de piolho, né? Um dia atendi uma menininha, quando eu olhei tinha 18 piolhos no meu jaleco. Pensa, né? Que, assim, hoje em dia é até difícil a gente imaginar, mas isso acontecia e era muito comum. Uma situação também que eu vivi lá na faculdade, a gente trabalhava semiologia num local, assim, a nossa clínica, era um prédio bem grande da faculdade, estilo esse que a gente tem aqui, né? Assim, muito comprido. E a nossa clínica era lá bem no fundo, era um corredor, assim, de uns 100 metros de comprimento. Quando a gente entrou no corredor, mas um mau cheiro, assim, terrível. Parecia que tinha um bicho morto lá dentro do corredor. E que o corredor estava fechado. Muito forte o cheiro, assim, muito, 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 muito forte. Eu não sei explicar para vocês. Eu nunca tinha sentido um cheiro daquele, né? Um fedor daquele. E nunca mais voltei a sentir. E aí, tinha um senhor sentado, a gente passou por ele. Beleza. A gente chegava, pegava as fichas, né? As que, assim, não tinha seleção de fichas, a gente pegava pela pilha lá. E aí esse senhor veio parar no meu box. E ele tinha duas lesões na mucosa, na face, assim, na bochecha, extraorais, né? Mas quando ele abriu a boca, não eram duas lesões extraorais, era uma lesão enorme na mucosa jugal dele, que nesses locais, ela simplesmente ultrapassou, perfurou a bochecha dele. Ficou duas lesões assim, quando ele abria a boca, eu enxergava o interior da boca dele, nem precisava abrir, na verdade, né? E ele era um morador de rua, um senhor assim, bem, assim, mendigo, né? Higiene pessoal praticamente inexistente. Aí ele tremia muito, ele estava com muita dor, muita fraqueza, e a gente falava para ele assim: o que aconteceu? Ele falava: não, eu peguei um pauzinho no chão, palitei meus dentes e machucou, e tem 3 dias aconteceu isso. E a gente falava: mas não bate, não tem condição de se evoluir tão rápido. Aí meu professor falou: limpa. E aí pensa, né? Ficar perto, os meus professores dobravam os campos, assim, naquela época usava campo cirúrgico de brim, colocava no nariz para chegar perto do ombro. Aí, essa época eu colocava muito Vick Vaporub na minha bolsa, aí coloquei, né? Aí passei Vick Vaporub, coloquei gás com a fita crepe e pus a máscara por cima. Quando eu fui debridar ali, anestesiei, a lesão tinha uma evolução tão rápida que as fibras musculares estavam no meio daquela secreção, assim, sem serem destruídas ainda, sabe? Dada a rapidez
da evolução da lesão. Aí a gente só fez um exame clínico, optou por internar, né? Já internou o paciente no hospital de clínica lá. E aí foram fazer os exames, realmente eles descobriram uma bactéria super agressiva naquele homem, mas ninguém acreditava nele, que tinha só 3 dias aquilo lá. A internet hoje começou bem, hein? E aí eles descobriram, né, que ele era aidético, e por ele ser aidético e pela agressividade do paciente, da lesão, ela teve uma evolução tão rápida, né? E o paciente, infelizmente, veio a falecer dias depois. Ele ficou internado, mas é um caso, assim, que eu nunca me esqueço, né? Um atendimento muito complicado, muito difícil. Chegou a ser traumático, né? Pela situação. Ver aquela pessoa naquela situação, né? Foi muito complicado. Gente, eu vou encerrar porque a aula está terminando aqui e aí a gente volta, tá? Por favor, procurem voltar mais rapidinho para a aula render mais, tá bom?